Olá, graça e paz em nome de Jesus. Quero compartilhar com vocês Lamentações, capítulo 3, versículo 21, como combinado. E a palavra do Senhor diz assim: Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Outras traduções diz assim: Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Amados amigos, o que te dá esperança? Meus queridos, o que te dá esperança é uma pergunta que temos que fazer a nós mesmos. Porque, meus queridos, para Jeremias, trazer à memória o que pode dar esperança é confiar no Senhor. Ou seja, por esse motivo, Jeremias diz: esperarei nele. Assim façamos nós, mesmo, meus queridos, Jeremias estando em um período de difícil situação que ele estava passando, ou seja, exilado, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Vamos entender junto? Meus queridos amados, a palavra de Deus diz que a tristeza de Jeremias, ou seja, que convida o povo de Judá naquela época a primeiro, a reconhecer o seu pecado, segundo, voltar-se para Deus, terceiro, para que eles pudessem obter misericórdia. Amados amigos, Jeremias, o profeta chorão, como muitos dizem, aponta que a situação da nação de Judá naquela época, após os ataques de Nabucodonosor, meus queridos, situação essa, a Bíblia diz, de dor, de fraqueza, de falta de direção, ou seja, que atingiu a nação de Judá naquela época, simplesmente, meus queridos, pela desobediência. Amados amigos, ou seja, trocando em miúdos para que vocês possam entender, a nação de Judá naquela época, ou seja, ele não atendeu a voz do divino, ou seja, Deus levou a nação o quê? A nação de Judá ao sofrimento, exatamente isso que vocês ouviram. Deus levou a nação de Judá para o sofrimento, porque eles ficaram, meus queridos, 70 anos exilados com um único intuito, por causa de sua desobediência. Meus queridos, sabemos disso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a palavra de Deus nos fala sobre esse assunto. Já que vocês estão a par do que tudo foi dito aqui, te pergunto, o que te dá esperança? Amados amigos, nos nossos dias atuais, não é diferente, você pode ter certeza. Quantas pessoas nesse exato momento, como Jeremias, estão anunciando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Quantas pessoas nesse exato momento está levando está levando as boas novas, pessoas que não conhecem a Cristo. Quantas pessoas nos nossos dias, assim como Jeremias, meus queridos, estão convidando o povo, convidando uma nação, ou seja, para o arrependimento, ou seja, reconhecer o seu pecado, se voltar para Deus, para obter o misericórdia. Amados amigos, assim como a nação de Judá, ou seja, eu peço a vocês em nome de Jesus, abra seus olhos, espiritualmente falando, meus queridos amigos, olhem, vejam, peça a Deus para que abra seus olhos espirituais. E vemos aí, meus queridos, a olho nu, nações sofrendo, não é verdade? Morrendo. Ou seja, meus queridos, vimos aí a exemplo da Rússia, a antiga União Soviética com a Ucrânia, essa briga entre eles. Quantas dessas nações, meus queridos, estão em calamidades, até mesmo decretando calamidades públicas? Quantas pessoas morreram por causa da Covid-19? Quantas pessoas morreram por causa da chuva? Quantas pessoas, meus queridos, ao nosso redor morreram por causa de furacões, terremotos, enfim, meus amados, não vai ser por falta de aviso. As escrituras, meus amados amigos, conhecidos, amigos, aonde vocês estiverem, não é por falta de aviso. As escrituras estão sendo cumpridas, estão se cumprindo a cada dia. Convido a vocês para que em nome de Jesus vocês venham meditar em Mateus capítulo 24, ele todinho, para que vocês possam entender o que eu estou falando. Amados amigos, o livro de Lamentações, ou seja, foi escrito por Jeremias com um único intuito, meus queridos, em resposta à calamidade de Judá naquela época. Eu te pergunto, tem alguma diferença, ou seja, o que o povo está passando nos dias atuais que estamos vivendo, nos dias de hoje? Meus amados, estou falando em alertar o povo, ou seja, de seus maus caminhos, para que venham a se converter e aceitar os caminhos do Senhor Jesus. Que vocês que ainda não aceitaram Jesus, aceitem como único, suficiente Salvador. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou anunciar a Cristo.
eu vou estar fazendo, se Deus venha me dar forças, venha me dar direção, para que eu possa sempre estar levando a mensagem para que vocês que estão aí do outro lado, não sei o que se passa na sua vida, o mundo jaz do maligno, mas maior o que está dentro de nós do que está no mundo. Aceite Jesus como o único suficiente Salvador. Sabemos que não é por força nem de violência, mas a decisão é sua, a escolha é sua. O que te dá esperança? Meus queridos, ter esperança é saber que apesar das dificuldades, você pode ter certeza que enfrentamos, ou seja, o melhor ainda está por vir. O que o melhor ainda está por vir? Jesus. Meus amados, até lá, enquanto Jesus não vir, permaneça na fé, permaneça na esperança, permaneça no amor, porque, meus queridos, no versículo seguinte diz assim, porque a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha aí, meus queridos, a ação de Deus, ou seja, demonstrando que os seus sentimentos com perdão, com bondade, com graça, com misericórdia para conosco. Meus amados amigos, a misericórdia do Senhor é o que leva a perdoar os pecados, ou seja, as falhas, perdoar o que? Os erros cometidos pelos pecadores. Meus queridos, aonde há arrependimento, você pode ter certeza, há salvação, e suas misericórdias, meus queridos, do Senhor não tem fim, amém? Meus queridos, e ela se renova a cada dia, grande é a sua fidelidade, está escrito. E meus queridos, por isso temos que ter o quê? Ter esperança, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Temos que pensar em nome do Senhor Jesus Cristo em coisas boas, temos que pensar em coisas que nos dá esperança. O que te dá esperança? Meus queridos, esperança de cura, esperança requer o quê? Perseverança. Esperança, meus queridos, é você confiar. Acredite que algo é possível sim, mesmo que dê indício de ao contrário, ou seja, em sua vida, confie, seja perseverante, seja confiante. Tem um ditado popular, meus queridos, que diz assim, que a esperança é a última que morre, mas a palavra de Deus, a Bíblia, que é viva e eficaz, a palavra de Deus diz assim, que Deus é o Deus de toda esperança. Deus é o Deus de sua esperança. O que te dá esperança? Espere no Senhor, e meus queridos, e temos um Deus que Ele nunca morre, Ele está sempre atento, Ele vela da sua palavra, e meus queridos, aquele que tem Jesus, você pode ter certeza, tem esperança. No momento difícil, no momento das dificuldades, tenha esperança. Quem tem Jesus tem esperança. Essa é a pequena mensagem da parte do Senhor para o seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou deixar um dever de casa para vocês, para não ficar nas minhas palavras. Romanos capítulo 15, versículo 13. Um dever de casa para ti. E minha oração para vocês neste momento é que quando vocês forem meditar em Romanos capítulo 15, versículo 13, minha oração para que vocês sejam abençoados, que vocês sejam restaurados, que vocês sejam abençoados, que os favores divinos venham estar sempre na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Deus continue te abençoando, tchau, tchau, e vamos orar em nome de Jesus pela antiga União Soviética, a Rússia, vamos orar pela Ucrânia, que essa guerra ela venha se cessar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore pelos seus irmãos em Cristo que estão lá, quantas pessoas estão aflitas, quantas pessoas estão desesperadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto você está aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha um tempinho, dobre seus joelhos e ore pelos nossos irmãos em Cristo, porque Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E aqueles irmãos que estão lá na Ucrânia, que estão lá, eles são um dos membros do corpo de Cristo. Então ore por eles em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor venha fazer a sua vontade na vida daqueles que creem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa pequena mensagem para o seu coração, da tábua do coração do Senhor para o seu coração. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Forte abraço.